Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo deste sábado, como ontem nós tivemos scout de Patrick aqui no canal, nós vamos trazer o nosso famoso resumo da semana. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre os temas do vídeo de hoje. Então vamos lá para os temas do vídeo de hoje, pessoal, e o resumo deste sábado vai ser dividido em 4 tópicos. Eu vou começar falando de Copa do Brasil, vou passar por TJD Paraná e pelas lesões do elenco, e no final vou encerrar falando de mercado de transferências. Você vai ver que o tempo vai passar, você não vai nem perceber. E vamos começar então pela Copa do Brasil. Em sorteio realizado na tarde de ontem, sexta-feira, dia 7, na sede da CBF no Rio de Janeiro, ficou determinado que o adversário do Atlético Paranaense na primeira fase da competição será o Pouso Alegre, em confronto único a ser disputado em local, data e horários a serem confirmados ainda pela CBF. Pelo calendário do futebol nacional, a partida deve ser marcada ou para o dia 19 ou para o dia 26 de fevereiro. E falando um pouquinho do Pouso Alegre, na atual temporada, o clube está no grupo C do Campeonato Mineiro e disputou 6 partidas até o momento da gravação deste vídeo. Nessas 6 partidas, uma única vitória, 2 empates e 3 derrotas, sendo que nesses 6 confrontos marcou somente 5 gols e sofreu 13, ou seja, marca menos de um gol por jogo e sofre mais do que 2 gols por jogo. É a segunda pior campanha de todo o Campeonato Mineiro, superando somente o Vila Nova, da cidade de Nova Lima. E além de tudo, um sorteio favorável para o Atlético também em termos de logística. A cidade de Pouso Alegre é uma viagem tranquila de ser feita. O Atlético embarcaria provavelmente de Curitiba com destino a Guarulhos, o aeroporto internacional de Guarulhos, e de Guarulhos embarcaria num ônibus, provavelmente o ônibus do próprio clube, para uma viagem de cerca de 2 horas até a cidade de Pouso Alegre. Então uma logística que favoreceu também o Atlético, que com base nisso tudo deve passar de fase sem maiores dificuldades, é o que todos nós esperamos. Dando sequência então ao nosso resumo, falando do tópico TJD Paraná, em sessão de julgamento realizada na última quarta-feira, dia 5 de fevereiro, o Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Paraná, o TJDPR, penalizou o Atlético com multa de R$10 mil pela invasão do gramado do Couto Pereira, pelo dirigente de futebol Rodrigo Possebon e pelo gerente de futebol Éder Chibior durante o Atetiba ocorrido no último dia 25 de janeiro. Na ocasião, o tribunal também penalizou os dirigentes pessoalmente com simples advertência. E falando de jogadores, que é o que mais importa para os torcedores, na mesma sessão de julgamento, o TJD Paraná penalizou o goleiro Mikael, o lateral esquerdo Fernando e o volante Filipinho com 10 partidas de suspensão cada um, em razão das suas participações nas confusões ocorridas ao final do último Atetiba. O atacante Isaac foi punido com 8 partidas de suspensão pelo mesmo motivo. Os jogadores cumpriram a primeira partida de suspensão imposta pelo tribunal na partida diante do São Joséense na última quarta-feira na Liga Arena, porém o Atlético ingressou com pedido de efeito suspensivo na sexta-feira e o pedido acabou sendo atendido pelo TJD Paraná. Com essa decisão, o cumprimento das suspensões fica suspenso, não tem outra maneira de dizer isso, até que o recurso apresentado pelo Atlético seja julgado pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Paraná. Então, a princípio, todos os jogadores que haviam sido punidos na última quarta-feira ficam à disposição para enfrentar o Maringá na noite desse domingo, inclusive estão relacionados Mikael, Fernando, Filipinho e Isaac para essa partida. E chegamos então ao terceiro tópico do nosso resumo de hoje, lesões. O Atlético confirmou que o meio atacante argentino Bruno Zapelli sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito e não estará à disposição do técnico Maurício Barbieri para enfrentar o Maringá na noite de amanhã, domingo, dia 9 de fevereiro, no estádio Willie Davids, lá na cidade de Maringá. Além de Bruno Zapelli, o Atlético tem outros 4 jogadores lesionados e chega à 6ª lesão na temporada. O lateral esquerdo Leonardo Derek tem uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Lucas Esquivel tratou anteriormente de uma lesão no tornozelo e atualmente monitora uma pubalgia. Dudu, o meio atacante destaque da equipe sub-20, sofreu uma lesão do ombro durante a pré-temporada. E Matheus Babi trata de uma lesão no músculo adutor da coxa direita. E isso, gente, não tem outra explicação que não seja a má gestão da pré-temporada. O Atlético encurtou as férias do elenco, o elenco teve somente 15 dias de férias, e depois de um descanso insuficiente, somente 15 dias de pré-temporada até a estreia pelo Campeonato Paranaense. E além de tudo isso, Maurício Barbieri tem repetido a escalação de maneira muito insistente, o que também pode contribuir para o desgaste desses jogadores. E eu disse, gente, em algum momento que essa decisão poderia cobrar um preço do Atlético em termos de disponibilidade de jogadores, em termos de rendimento físico. Vamos torcer
para que esse preço não passe muito disso que a gente tem visto, algumas pequenas lesões, e que isso possa ser estabilizado daqui até o final do Campeonato Paranaense com alguns rodízios, para que o elenco chegue bem e fisicamente inteiro para a disputa da Série B, que é a principal competição do calendário do Atlético no ano. O objetivo máximo no clube em 2025 é ser promovido de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E chegamos finalmente ao quarto e último tópico do resumo deste sábado, as movimentações do Atlético no mercado de transferências. Segundo informações do influencer Paulo Roberto Alves de Oliveira, o Atlético Paranaense consultou a situação do zagueiro argentino Richard Schunk, defensor de 33 anos de idade e que defende as cores do Independente Del Valle no futebol do Equador. Se você quiser saber mais sobre o Schunk, tem shorts publicado aqui no canal comentando essa movimentação. Nesta semana também, segundo informações do jornalista Eberson Martins, lá de Bragança Paulista, o Atlético Paranaense demonstrou interesse na contratação do volante Jadson Silva, do Red Bull Bragantino, porém, o destino do jogador deve ser o Al Wahda, clube do futebol dos Emirados Árabes Unidos, então o Atlético acaba ficando de fora neste caso. Tá? O Atlético também negocia a contratação do volante Alê, do América Mineiro. Essa informação foi trazida pela equipe do canal Threads, em parceria com o jornalista Thiago Marquezine, dono do canal 3 Pontos. E vamos aguardar para verificar se o Alê realmente vai se tornar ou não reforço do Furacão. Mas se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse jogador, tem shorts publicado aqui no canal comentando essa movimentação. E por fim, o Atlético negocia também a contratação do atacante, o ponta-direita, Wellington Matheus, que pertence ao Primavera, clube do estado de São Paulo, e foi destaque do Goiás na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro. O Wellington Matheus, que poderia reforçar o Furacão. Vamos verificar aí o que acontece nos próximos dias para que a gente defina aí se faz ou não um vídeo comentando essa situação. Beleza? Além disso, informação da equipe do canal Threads, o Atlético Paranaense poderia emprestar o atacante Felipe Chiquete, vice-artilheiro da equipe sub-20 da última edição do Campeonato Brasileiro da categoria, e eu considero isso um erro bastante grave. O Atlético precisa começar a dar cancha para esses meninos, e especialmente no Campeonato Paranaense, para poder voltar a ter entre os seus jogadores, entre os seus destaques, entre os seus titulares, alguns meninos formados nas categorias de base. Sempre que o Atlético esteve em alta, em evidência e com boas equipes, isso passou pela presença maciça de jogadores das categorias de base, ao que o clube abandonou já há algumas temporadas e que eu considero um erro bastante grave. Por fim, falando de saídas, duas saídas que foram confirmadas essa semana. Lucas Diório foi anunciado oficialmente como reforço da Universidade de Chile. O centroavante foi emprestado até 31 de dezembro, contrato de uma temporada. E Pablo foi confirmado, foi anunciado oficialmente como reforço do Sport Recife, onde ele assinou um contrato válido por 2 temporadas. Então são dois jogadores que a torcida não gostaria de ver aqui em 2025 e que realmente não estarão aqui. E basicamente foi esse o mercado de transferências do Atlético na última semana, gente. Lucas Esquivel segue negociação travada com o River Plate. Essa informação foi objeto de vídeo aqui no canal durante a semana. Patrick deve ser anunciado como reforço do Atlético nos próximos dias. Tem scout publicado sobre o meio-campista de 32 anos aqui no canal Palavra do Atleticano. E é isso. Então, se você chegou até aqui, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe o conteúdo em redes sociais. E se você conhece, gosta e quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, fica o convite para que você conheça o clube de membros do canal Palavra do Atleticano, onde por uma quantia mensal simbólica de R$ 4,99 você tem acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo para membros, onde você vai poder debater diariamente aí comigo sobre o nosso Furacão, prioridade no recebimento de respostas nos comentários deixados nos vídeos do canal e acesso a conteúdos exclusivos. Então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano, com o pós-jogo de Atlético em Maringá, e esperamos que com uma vitória do Furacão. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.